Olá, meu nome é Micaele e eu sou aluna do 7º ano C e eu vim apresentar um trabalho de ciências, que o assunto é sobre órgãos vegetativos. E o tema que eu escolhi foi raiz. Bom, antes de nós darmos início, eu gostaria de frisar que assim como o homem e os animais, os vegetais também apresentam células, tecidos e estruturas organizadas. E a anatomia vegetal estuda todo o funcionamento e organização dessa estrutura. A organização básica de um vegetal é de órgãos vegetativos, que é raiz, caule e folha. E os órgãos reprodutivos, que são flor, fruto e semente. Como eu havia dito no começo, eu vou falar sobre a raiz. As raízes são as primeiras estruturas a emergirem da semente durante a germinação. Suas principais funções são a fixação das plantas no substrato e absorção da água e sais minerais. Entretanto, outras funções como condução e armazenamento também podem estar associadas com as raízes. O sistema radicular pivotante ou axal é característico das plantas do tipo Eudicotiledôneas, como a soja e o feijão, e é constituído por uma raiz principal desenvolvida, que usualmente penetra profundamente no solo e a partir da qual se formam as ramificações e as raízes laterais. Nas monocotiledôneas, como o milho e as gramíneas, as raízes são mais finas, com a espessura uniforme e se originam de uma mesma região do caule. Essas raízes são chamadas de raízes adventícias, e o sistema recebe o nome de sistema radicular fasciculado. Nesse sistema não há proeminência de nenhuma raiz, e estas se encontram localizadas mais superficialmente no solo. As plantas que flutuam na água possuem raízes aquáticas, como o aguapé. Essas raízes são finas e podem exibir uma coifa bem desenvolvida. Algumas espécies ainda não podem apresentar raízes curtas e grossas que auxiliam na flutuação. A maior parte das plantas possuem raízes subterrâneas, ou seja, que se desenvolvem dentro do solo. Em certas espécies, essas raízes podem desempenhar a função de reserva e são denominadas raízes tuberosas. As raízes tuberosas são espessas e armazenam vários tipos de substâncias de reserva. Esse espessamento pode tanto ser na raiz principal, como na cenoura, quanto nas raízes laterais, como ocorre na mandioca. As raízes aéreas são aquelas que crescem em contato com a atmosfera. Existem diversos sistemas radiculares aéreos, o que reflete as diferentes adaptações das plantas ao seu ambiente. As raízes tabulares são estreitas e altas, semelhantes às pranchas ou tábuas, ocorrendo com a frequência em espécies arbóreas e têm como função de auxiliar na respiração das plantas. As raízes grampiformes estão presentes em trepadeiras, sendo aquelas raízes adventícias que fixam essas plantas em muros, paredes ou até mesmo em outras plantas. As raízes escoras ou de suporte são de origem caulinar e auxiliam as plantas na fixação do solo, como observado no milho. Ao se fixarem no solo, as raízes passam a absorver água e nutrientes. Plantas de regiões alagadas, como o mangue, podem desenvolver raízes como geotropismo negativo, denominadas de respiratórias ou pneumatóforos. Essas raízes crescem para cima e para fora do solo, contribuindo para a aeração adequada. E esse foi o meu trabalho, espero que vocês tenham gostado.